veículo que representa, por favor, tá bom? Vamos iniciar aqui. Roger, boa noite. Boa noite. Queria te ouvir sobre a eliminação, quanto dá para acreditar nos erros individuais aqui no Maracanã, mas também no Beira-Rio, a desclassificação do Inter e a postura, porque mudou, virou mais ofensiva, o Inter nitidamente conseguiu pressionar, não foi tão efetivo assim de criar tantas chances, mas conseguiu pressionar o adversário justamente logo depois de tomar o primeiro gol aqui no começo do segundo tempo. Simon Bianchini, Rádio Gaúcho. Ok. Penso que os erros individuais, né, eles sempre custam caro, né, mas eu não coloco na conta individualmente dos atletas porque é um coletivo, né, mas na decisão os erros individuais acabaram custando caro, né, pelo fato de sairmos atrás do placar, temos que fazer mais força, né, você se desgasta mais, o adversário muda a estratégia, passa a explorar os contra-ataques. Nesse jogo especialmente, penso que a gente conseguiu o poder de reação, assim como no Beira-Rio, né, no 1-0 muito cedo, a gente teve força, se desgasta mais novamente também, e tomamos um gol num outro erro coletivo em contra-ataque. É muito doloroso a desclassificação, é pesado, né, todos nós sentimos muito, temos que seguir trabalhando, né, sabemos que as críticas virão, e o fato de se tornar mais ofensivo porque você deixa de fazer um jogo menos estudado, né, e passa a fazer um jogo por vezes com as vitórias pessoais, com um pouco do atropelo, né, da pressão mais dentro do campo do adversário, mas sobretudo pelo adversário com o placar na frente, muda um pouco a estratégia e não te dá mais campo para contra-atacar, né? Então foram 2 jogos que não foram bons, né? Tivemos apenas momentos bons, principalmente os momentos de reação depois de sair atrás do placar, né? E isso nos custou, né, a eliminação na Copa do Brasil. Boa noite, Roger. Jean Soares, Rádio Guaíba. São 2 derrotas antes dessa desclassificação. A pressão aumenta, né, principalmente por parte da torcida. É claro que mesmo com todo o empenho, com a dedicação que teve hoje, o Inter se esperava uma mudança, pelo menos no resultado, né? Você acha que ainda consegue tirar mais desse grupo e tu defende a tua permanência no cargo como técnico? Como eu não vou defender minha permanência? Né? Claro que eu acredito que a gente possa mais, né? Ninguém está satisfeito com esses últimos resultados e sobretudo com a desclassificação, né? Não há outra motivação e outro argumento a se adotar que de se resignar a trabalhar, né, mais diferente, né, que o bom momento de alguns atletas individualmente, né, que já nos ofereceram muito, que vivem um momento de oscilação, possa melhorar, que coletivamente, estrategicamente, a gente possa encontrar soluções, né? Eu tenho a confiança do grupo, né, porque eles é um grupo trabalhador, né, e é claro, né, que eu acredito, né, na minha permanência e na capacidade de voltar a vencer, né? Nós saímos de um objetivo do ano, temos agora enfrentamentos muito duríssimos, né, com o Flamengo, né? Antes disso temos o retorno ao Campeonato Brasileiro, temos que nos unir, nos fechar, trabalhar muito mais, encontrar soluções coletivas e individuais para resolver os nossos problemas. Confiança na comissão técnica, no trabalho, né, na minha comissão eu tenho muito, e eu tenho certeza que os atletas também. Roger, boa noite. Tim Lendorf, Rádio Grenal. O Inter, você sempre falou, né, gosta de trabalhar com 3 grupos, um grupo grande de atletas para poder rodar, para poder ter um G1, G2, G3 nos treinamentos. Até por isso o Inter foi muito ao mercado, trouxe atletas, ou muitos pouco aproveitados, alguns já indo embora, como Carlos Ramon, Kaique Rocha. Você acha que no fim das contas, até pelo Inter ter dificuldades financeiras, vocês acabaram exagerando um pouco nisso, prejudicou talvez a gestão do grupo e a qualidade das peças talvez não seja também a ideal? Qual o exagero? O número de atletas dentro da perspectiva que o Inter tinha de dinheiro, atletas de baixa qualidade e dificuldade também para gerir um elenco tão grande. Nosso elenco não é grande, ele se tornou grande em função do número de jovens que nós tínhamos à disposição. Pelo contrário, em algum momento, né, lá
da demanda maior, com as suspensões, com as lesões, se mostrou até pequeno, né? Não vejo um elenco grande, né? A demanda de contratações, ela esteve alinhada com a política do clube, né? E com a capacidade do clube de agregar valores ao nosso elenco, né? Recuperar jogadores que em outros momentos tiveram protagonismo, né? Trazer jovens com perspectiva de mercado, né? Evidentemente que a capacidade financeira do clube não permite a competição com outros clubes, mas isso não é o fator determinante. Determinante é a estabilidade que a gente apresentou e que se mostrou insuficiente para esse momento, que já foi suficiente para outros, né? A oscilação de baixa, ela culminou na desclassificação da Copa do Brasil e na oscilação do Campeonato Brasileiro, mas até, né, nós estamos no mês 8 do ano, né? O primeiro semestre ele foi bem gerido, né? A janela está aberta ainda, a gente vai observar as demandas, mas, né, eu sei que eu vou ter que lidar com esse grupo que a gente tem à disposição, que trabalhado, que motivado, né, dedicado como né, vai nos dar a resposta para passar por esse momento. Roger, boa noite. Leonardo Som, da Rádio Bandeirantes. Hoje o Ronaldo acabou sendo um personagem negativo da partida, embora nunca gostamos de individualizar a crítica ou as perguntas, mas qual o seu papel? Porque muito se falou que você teria indicado o Ronaldo, que você seria o grande entusiasta da chegada dele por já ter trabalhado com você. Então, eu queria entender qual o seu papel na chegada desse jogador e também na chegada de outros jogadores que também já deixaram o elenco. Qual a responsabilidade do Roger sobre um número grande de erros em algumas contratações? Não, a minha responsabilidade é total. Os atletas que eu não indiquei, eles foram aprovados pela comissão técnica, né, dentro da política de contratações do clube. Minha responsabilidade é 100%, sempre. Né, e os erros e acertos, eles vão acontecer. Né, ponto. Infelizmente, aconteceu um erro individual, que não foi só nesse jogo, né? É difícil a gente lidar com os erros individuais, né? A responsabilidade é sempre do coletivo, no mínimo, a responsabilidade do treinador de ter colocado para campo, né? Então, a responsabilidade é toda minha. Roger, Jairo Vink do canal do Baldaço. Semana passada eu te perguntei o que dava para fazer em uma semana nesse jogo de volta, né? Acabou o Inter eliminado, e o que dá para fazer para Libertadores, para esse time voltar a entregar um futebol? Remobilizar, né? Aceitar a crítica, se resignar a trabalhar, entender que o momento é ruim, que a instabilidade está demorando a passar e ela atravessou exatamente no momento, né, de partidas decisivas de decisão, e trabalhar muito, né? Eu confio no grupo, o grupo confia no trabalho, a direção até esse momento sempre deu um respaldo importante pra gente. Não há outro argumento que possa se usar que não da gente aceitar o momento da crítica pesada, né? Que é em função da expectativa gerada desse grupo, não só de hoje, né? Esse grupo foi montado para ser campeão da Libertadores, já está junto há algum tempo, com algumas mudanças, né? E os insucessos aconteceram num momento em que a gente esteve abaixo, principalmente nessa janela agora, né? Dos últimos 20 dias, né? Então é trabalhar. Boa noite, Roger. Lucas Colar, voz do Gigante. Muito tem se falado sobre a questão de erros individuais, né? Sim. O primeiro gol do Fluminense no Beira-Rio, hoje o erro individual do Ronaldo, mas muitas críticas, né, em especial, né, do que a gente vê, tem relação com o ataque do Inter, né? O Inter hoje veio para o Maracanã com uma missão de fazer 2 gols para classificar no tempo normal ou 1 para levar a pênaltis. Isso aconteceu apenas uma vez no pós-parada, que foi contra o Santos, né, depois do Mundial de Clubes. O Inter hoje tem um investimento, né, apesar da dificuldade financeira, milionária no seu ataque, né, com 2 jogadores de muito peso. E eles não conseguem fazer gols e muito mais não conseguem finalizar a gol. O Inter, durante os 180, teve poucos chutes a gol, né? Teve o gol do Carboneiro, chance do Wesley, o pênalti do Alan Patrick e uma cabeçada do Valência. Então, 4 finalizações em 180 minutos no alvo. Por que é tão difícil o Inter criar oportunidades de gol claras para marcar, tendo, né, um investimento muito alto em peças do meio para frente?
Eu não vou falar no investimento e vou falar do momento, né, de alguns jogadores, né? Tanto Borré quanto Ener, quanto Wesley, próprio Vitinho, o Alan viveram melhores momentos desde a minha chegada aqui, e a oscilação desses jogadores, né, infelizmente aconteceu no mesmo momento, né? Quem subiu de produção foi o Carboneiro, que passou a assumir, né? Mas infelizmente, né, esse retorno a boas atuações, né, do nosso ataque tem nos custado caro, né? Vejo que só nesses últimos jogos talvez a gente tenha produzido pouco, né? Nós somos uma equipe que acaba produzindo bastante, né? Talvez tenhamos sido pouco eficientes, né? Esses jogos, principalmente as duas decisões, eu concordo contigo que a gente produziu pouco ofensivamente para que os nossos atacantes pudessem estar diante do goleiro para finalizar, né? E novamente é um mau momento do ataque que culminou nesse momento e nessas desclassificações e nos últimos insucessos, né? Que faz jogar luz, né, ao investimento, ao nível dos jogadores, são todos jogadores selecionáveis, né? E o Ener já iniciou o ano da chegada comigo aqui jogando, depois o Borré teve protagonismo, o Borré deu uma caída, o Ener reassumiu novamente esse ano, caiu novamente, o Borré teve o protagonismo, o Wesley, que foi um jogador de 12 jogos no ano passado, esse ano está tendo mais dificuldade para marcar, né? É trabalhar para procurar alternativa para que os jogadores que já nos ofereceram bastante possam oferecer novamente. Roger, aqui, Vinícius, da Rádio Independente de Lajeado. Bom, muito se falou de uma reunião que teve depois do jogo do domingo. Não foi verdade. Ponto. Beleza. Estendendo, então, o que você chegou a ver, considera alguma evolução entre a partida do domingo para a partida de hoje? E ainda estendendo, a sequência de jogos do Inter é uma sequência complicada, né? Bragantino fora, Flamengo 3 vezes. Como você não tem muito tempo para treinar, né? Você vai conseguir ter qual tipo de evolução? No que você vai focar no treinamento para conseguir mudar o cenário? Nesse momento, fazer com que os atletas readquiram confiança, né? Readquiram o seu melhor jogo, né? Nesses momentos é muito comum, né, que o atleta perca a confiança. O jogador é 50% de confiança no seu trabalho, né, no seu talento, né? E quando dá uma eliminação e que as críticas pesadas, né, acabam pesando em cima das referências, em cima, né, dos jogadores que já foram destaque, nesse momento o treinador atua para que os jogadores voltem para campo no seu melhor nível de confiança e consigam fazer com naturalidade aquilo que já fizeram bem, né? A evolução de um jogo para outro são jogos diferentes, não dá para falar, né, do jogo do brasileiro para esse, porque é muito difícil você estar focado no jogando uma partida de brasileiro importante, tendo um outro jogo decisivo no meio da semana, né? São capítulos diferentes, né? Foram modelos, estruturas diferentes, foram jogadores diferentes no campo, em busca de alternativa, em busca de uma posição diferente, uma posição inicial diferente dos jogadores, tentando, com a combinação de algumas características, os atletas pudessem voltar a atuar nas suas melhores condições, né? Então agora é trabalhar o mental do jogador e que ele tenha confiança de voltar a fazer o que ele sempre fez. Roger, aqui tudo bem? Tiger Junk, canal A Dupla, Debate Raiz também. Você citou, eu vou enumerar aqui os jogadores, Wesley, Vitinho, Ener, Borré, que já tiveram melhores momentos e agora não atravessam boas fases individuais. A gente teve no jogo de ida uma falha individual do Thiago Maia. A gente teve no jogo da volta uma falha individual do Ronaldo. A gente teve o Bruno Henrique perdendo um pouco de espaço. Hoje, por exemplo, o Bruno Henrique não foi utilizado. É verdade que ele teve a pancada na perna, isso pode ter a ver. Mas a gente está listando uma série de jogadores, e aí abre aspas para ti, que infelizmente estão oscilando todos no mesmo momento. Existe uma analogia muito dita no futebol que quando todos os alunos vão mal na prova, a culpa é do professor. Você concorda com essa analogia? É a primeira vez que eu ouço essa analogia, né? E não concordo com ela. Eu tenho a minha responsabilidade, com certeza, né? Eu acabei de frisar sobre a contratação dos atletas, né? A minha responsabilidade do coletivo, né? Ela, sem dúvida nenhuma, né? O coletivo e a estrutura é para que os atletas consigam atuar melhor, né? E se eles, em alguma medida, também não conseguem atuar, claro que parte da responsabilidade é do treinador, né? Mas também a responsabilidade individual,
E os jogadores se cobram muito por isso, né? Então eu concordo em parte com você, né? Mas na outra parte, né, o atleta, né, que vive um mau momento sempre procura melhorar através dos treinamentos, através das observações feitas pelo treinador, né? Como eu frisei, trabalhar e esperar esse momento que ele passe o mais breve possível, né, depois dessa eliminação dolorosa que nós tivemos. Obrigado, Roger. Vou atender agora com o vice-futebol, Olavo Bisol, rapidinho, tá?